Oiê, eu sou a Liz e seja muito bem-vindo ao workshop online O Caminho das Pedras. Eu preparei esse workshop com muito carinho para você que já me acompanha nas redes sociais, aos meus clientes e também a você que está me conhecendo agora e que tem interesse em descobrir como alcançar o equilíbrio emocional e conexão espiritual através do poder das pedras. Então, através de práticas simples no seu dia a dia, você pode utilizar o poder das pedras e dos cristais para ter mais confiança, poder pessoal, atrair prosperidade, obter proteção, equilibrar o seu campo emocional, harmonizar o seu lar ou o seu ambiente de trabalho e muito mais, pois os benefícios e aplicações das pedras são infinitos. Então, eu mesma já utilizei não apenas o poder das pedras, mas dos minerais, pois as pedras elas são formadas por minerais e são os minerais que compõem cada pedra que determinam também a sua cor e as suas propriedades também. Então, para você que está chegando agora, eu vou me apresentar. Eu sou a Liz Carvalho, sou terapeuta holística, maga, benzedeira, sacerdotisa e a minha especialidade é saúde energética e espiritual. Por isso, eu me dediquei a estudar e a ser iniciada em várias técnicas de cura vibracional. Como hoje nós estamos falando das pedras, eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês também dos meus estudos. Eu venho estudando há mais de 2 anos, de forma muito intensa, e eu passei por várias formações buscando respostas, buscando aprofundar os meus conhecimentos. Então, dentre elas, eu fiz a formação em cristaloterapia integrativa, algumas formações eu estou finalizando, mas a maior parte eu já finalizei. Então, mas os estudos nunca acabam, né? Estudar o reino mineral é algo muito profundo e um caminho sem fim, pois no mundo nós temos mais de 5.000 tipos de pedras, então é muita pedra. Todos os dias nós estamos aprendendo. Então, eu fiz as formações de cristaloterapia integrativa, magia divina das pedras, grades e mandalas de cristais, constelações familiares com cristais, litoterapia e os Yoni Eggs, entre outras formações e entre outros estudos que eu desenvolvo também sobre as pedras, sobre o reino mineral e sobre formas de utilizar as pedras e os cristais para os mais diversos fins. Então, eu cheguei nas pedras através de muitos questionamentos e muitos problemas que eu mesma passei e que eu também vi os meus clientes passando. Então, eu trago aqui algumas questões até para a sua própria reflexão. Por acaso você se sente desvitalizado e sem energia, sente que precisa de mais equilíbrio emocional, de mais prosperidade, recursos, mais segurança também e autoconfiança para lidar com as situações no dia a dia? Você sente que não está usando todo o potencial da sua intuição e gostaria de encontrar uma ferramenta para te ajudar no desenvolvimento da sua intuição e também o seu desenvolvimento espiritual? Você sente energias pesadas no trabalho, então se você é aquela pessoa que percebe e aí capta aquela carga negativa para si mesmo e depois não sabe como lidar com isso? Por acaso você tem dificuldades para lidar com os próprios sentimentos? E se você já se iniciou nos seus estudos sobre espiritualidade, sobre energias, conhece várias técnicas para cuidar da própria energia, mas não consegue colocar essas técnicas em prática, seja porque te faltam conhecimento aprofundado, ou te faltam equipamentos, ou é algo que é muito complicado de aplicar no dia a dia, de fazer para si mesmo no dia a dia. Então, por que eu estou trazendo todas essas perguntas? Porque o caminho das pedras, o estudo no reino mineral, ele pode ajudar em todos esses problemas, em todos esses aspectos. Então, primeiro, a gente precisa entender como é que as pedras curam e, ainda mais, como se conectar a essa energia. Então, as pedras, elas pertencem ao reino
mineral. As pedras, elas são fruto do processo de agregação de vários minerais, e esses minerais eles se formam na natureza, né? E esse processo de formação das rochas e depois das minas, onde se extraem os minérios, e também as formações cristalinas, de onde se extraem os cristais, é um processo que leva milhares de anos. Então, os cristais, o reino mineral em si, ele é o reino mais antigo do nosso planeta. Então, imaginem quantas informações e quantos acessos que nós podemos ter através desse reino. Acessos no sentido de informações e também de cura. E além disso, esse reino está mais próximo da gente, do nosso dia a dia, do que a gente imagina. Porque o silício, por exemplo, que é um dos componentes em maior abundância no planeta Terra, o silício ele é utilizado nos nossos celulares, né? Eles são utilizados, existem componentes à base de silício no nosso celular, no notebook, né? Nos computadores. Os quartzos são utilizados nos relógios. Enfim, existem várias aplicações, não apenas dos minérios, que formam praticamente em todo lugar nós temos, no chão que a gente pisa, no revestimento da nossa casa, mas também na tecnologia, nos aparelhos eletrônicos e também na medicina. Nós temos aí vários remédios e também até a parte estética que são extraídos, são à base de minerais, né? Porque, se vocês não sabem, no nosso próprio corpo também tem minerais, tem os sais minerais, e eles também são super importantes no equilíbrio e na manutenção da nossa saúde física. Dessa forma, como é que as pedras curam? Como que acontece o tratamento com as pedras? As pedras, elas são capazes de atrair a harmonia, seja em todos os campos da sua vida, não apenas parte física, como mental, emocional e espiritual, através da ressonância. Porque o nosso corpo físico e também o nosso corpo espiritual também possui energia mineral. Então, as pedras, elas atuam através da ressonância, a vibração harmônica emitida pelas pedras. Elas entrando em contato com o nosso campo espiritual, nosso campo físico e emocional, elas ajudam, elas desencadeiam através dessa vibração harmônica, elas fazem com que os nossos corpos espirituais e também nosso corpo físico entrem em ressonância com aquela vibração e desencadeiem processos de autocura. E claro que existem várias aplicações do uso das pedras, né? A ressonância, ela acontece toda vez que você coloca uma pedra perto do seu corpo, então ela atua através da ressonância. Nos ambientes, quando a gente usa as pedras no ambiente, essa vibração harmônica emitida pelas pedras, elas vão auxiliar no restabelecimento do equilíbrio do ambiente. Além disso, além delas emitirem essas vibrações harmônicas, elas são capazes também de captar as energias nocivas e negativas e também transmutar. Então, por isso que as pedras são uma excelente forma de aplicar no seu dia a dia para proteção energética, porque elas são capazes de captar a energia negativa e dissipar ou ainda transformar em energia positiva. E além disso, elas são uma fonte infinita de energia. Então, se você está com problemas para se manter vitalizado, para se manter disposto, se manter focado, concentrado, motivado nas tarefas do seu dia a dia, as pedras também podem te ajudar. Então, cada pedra possui um conjunto de propriedades e aplicações. E como que a gente se conecta a essa energia? Porque, afinal de contas, praticamente o único estímulo que a gente tem
em relação à pedra é um estímulo visual. A pedra não tem cheiro, raras exceções, né, alguns tipos, mas a pedra ela não tem um cheiro. As aplicações que nós damos às pedras, a maior parte das aplicações não envolve ingerir, né, ou enfim, diferente das ervas, por exemplo, que a gente faz um chá. Então esse chá ele tem um gosto, ele tem uma cor. As pedras, elas trabalham em um nível muito sutil. Então, um dos principais estímulos que nós temos quando nós falamos das pedras é o estímulo visual, porque também elas possuem cores diferentes e cada cor também trabalha em uma frequência. Então, as pedras também atuam através da cromoterapia. Essas cores que elas possuem também atuam terapeuticamente. Então, dessa forma, se conectar à energia mineral é algo que envolve entrega e principalmente se entregar às suas emoções. Então, as pedras, elas nos auxiliam demais na nossa cura emocional, no nosso equilíbrio emocional, porque elas nos estimulam a sentir, a ouvir os nossos sentimentos e as nossas sensações. Então, tem várias formas de se conectar à energia mineral, mas o que eu acredito que é essencial quando se fala de estudar esse reino é abrir o seu coração. Então, é um estudo, um caminho em que você vai trabalhar bastante o seu chakra cardíaco. E para quem não sabe, porque muito se fala sobre o poder da mente, de como os nossos pensamentos têm poder de criar nossa realidade, poder de cura, mas para quem não sabe ainda, a energia que vem do nosso chakra cardíaco, e essa energia está muito atrelada ao sentir, às emoções, a energia que vem desse centro energético do nosso corpo, ele é mais potente do que a energia mental. A questão é, nós ainda não sabemos utilizar essa energia corretamente. Nós ainda estamos aprendendo a usar da mente, quem dirá as nossas emoções, né? E as pedras ajudam no desenvolvimento dessa sabedoria. Então, lidar com cristais é sutil, envolve o desenvolvimento da percepção sutil, né? No sentido de você sentir as pedras no seu campo, você aplicar as pedras em si mesmo, pegar uma pedra, se você comprar uma pedra, depois de limpar e energizar, você entrar em contato com ela e perceber como que você se conecta com ela. Então, é muito simples essa conexão, é uma conexão através do sentir, mas requer treino, requer prática. E quanto mais você praticar, mais você vai se aproximar dessa energia e mais você vai perceber o quanto ela te transforma, porque ela te transforma todos os dias, um pouquinho por dia, e aí quando você se dá conta, várias coisas já aconteceram e várias transformações já aconteceram. Então, como que limpa e energiza as pedras? Essa é uma das dúvidas mais frequentes que eu vejo que as pessoas têm e que me perguntam. Existem várias formas. Qual é a melhor? Né? Qual eu faço? Depende. Primeiro que depende de qual pedra você vai limpar e energizar. Porque tem pedras que não podem ter contato com a água, ou ter contato com o sol, ou com água também, né? Com sal, com água. Então, primeiro que depende do tipo da pedra. E a segunda questão é que é o sentir também. Então, não tem um certo e errado. Você entrando em contato com as suas pedras, você observando, estudando, você vai entender qual a melhor forma de limpeza para aquele momento. Então, a forma mais conhecida é colocar a pedra
em uma mistura de água com sal. Essa limpeza, essa forma de limpeza, eu geralmente recomendo para aquelas pedras que você acabou de comprar. Então, aquela pedra estava numa loja passam várias pessoas colocaram a mão naquela pedra. Então, você não sabe qual o caminho que aquela pedra fez até chegar na sua mão. Então, a limpeza com água e sal, eu recomendo muito mais como uma primeira limpeza para limpar profundamente, descarregar, mas eu não recomendo como uma limpeza para o dia a dia. Por quê? Principalmente para alguns tipos de pedras, porque o sal ele desgasta a pedra com o passar do tempo. Então, existem várias formas. Na limpeza da água com sal, você pode pegar a mistura de água com sal, né? Colocar uma colher, pode ser uma colherzinha de chá na água, né? Na água filtrada ou água mineral, se você tiver disponível. E você coloca a pedra nessa mistura por umas 8 horas. Uma noite, né? Você pode fazer isso à noite e no outro dia de manhã retirar a pedra dessa mistura. E num recipiente esse é de porcelana, pode ser de porcelana, de vidro. Outra forma de limpeza é com a selenita. A selenita é essa pedra. E essa pedra é uma das únicas pedras autolimpantes. É uma pedra que não precisa ser limpa. E é uma pedra também que não pode ir na água, senão ela se dissolve. Então, até aproximar um pouquinho mais, esse é um bastão de selenita. É muito fácil de encontrar ele. E ele serve também, além de você poder utilizar ele sozinho, que eu vou falar daqui a pouco aqui nesse workshop, como é que você pode usar a selenita. Um dos usos dela é para limpar e energizar as pedras. E como que faz isso? Você pega a pedra e coloca sobre o bastão e deixa, eu recomendo no mínimo umas 2 horas, né? Então, se você puder deixa essas pedras sobre o bastão e elas serão limpas e energizadas também. Outra forma de limpeza é que as pedras, elas se conectam com todos os reinos da natureza. Então, por isso que a gente pode limpar seja com terra, fogo, água, ar. Então, uma outra forma de limpeza é através da chama da vela. Então, você pegar uma vela, pode ser a vela palito mesmo, pode ser qualquer cor, tá, gente? Pode usar a vela branca mesmo, serve. É que eu não tinha a vela branca aqui comigo, então eu peguei a laranja. E aí você, quando acender essa vela, você também colocar uma intenção na vela. Você pode pedir para o que você acredita, né? Ou pode pedir também para os elementais, então acender para os elementais do fogo e pegar a sua pedra com cuidado para não danificar e também para você não se queimar. Você acender a vela e passar a pedra em volta da chama, com a intenção de limpar, de descarregar as energias acumuladas, as energias negativas acumuladas nessa pedra, tá? Outra forma de limpeza é com incenso. Então, você pegar o incenso, se você puder usar um incenso natural de ervas, né, aquele bastão de ervas, ótimo. Se você não tiver à disposição, pode ser esse incenso mesmo de palito, e aí você acender e passar a fumaça do incenso, você passar em volta da pedra. Então, você estaria defumando as suas pedras com a intenção de limpeza, de purificação. Você também pode utilizar as águas naturais. O que são águas naturais? Água do mar, água da cachoeira. Então, se você tiver a oportunidade quando você viaja ou onde você mora, se você está perto de uma fonte de água natural, você pode coletar essa água, colocar num recipiente e colocar as suas pedras para que haja a limpeza e também a energização, porque as águas naturais também energizam.
E também outra forma de limpeza é enterrando a sua pedra na terra. Então, o ideal seria num jardim mesmo, mas um jardim assim na natureza. Mas se você não tem à disposição, mas tem um jardim na sua casa, você pode enterrar a sua pedra nesse jardim. Pode ser também da noite para o dia e depois você retira. E aí a terra vai absorver também, vai limpar, vai descarregar as energias negativas acumuladas na sua pedra. Outras formas de energizar. Então tem algumas formas de limpeza que também energizam. Como, por exemplo, as águas naturais, que eu já falei, a selenita, a chama da vela, o incenso. Então, você pode usar 2 incensos diferentes. Um incenso de uma erva de limpeza e outro incenso de uma erva para energizar, para equilibrar. Outra forma de energização é através da luz do sol e da lua. A do sol, se você for colocar o seu cristal no sol, eu recomendo fazer isso no sol da manhã, que não é tão forte, porque tem alguns cristais, como por exemplo a ametista, que se ela for exposta ao sol muito forte, for exposta diretamente, ela pode perder a cor, ela fica com uma cor opaca. Então a ametista, por exemplo, é uma pedra que não gosta de sol, né? Mas você pode fazer isso, pode colocá-la no sol da manhã. Pode energizar também na luz da lua. E ainda se você conhece sobre as fases da lua, você pode aproveitar esse conhecimento para trabalhar a energia dos seus cristais, tá? Então, tem outras formas. Então, essas eu reuni aqui as principais para que vocês saibam como começar. Porque como o próprio workshop diz, é um caminho das pedras. Então, o objetivo aqui é também passar para vocês um caminho de início para que vocês comecem a utilizar, empregar no dia a dia de vocês as pedras que vocês já têm ou as que vocês ainda vão comprar também, caso vocês não tenham. Mas dificilmente eu conheço uma pessoa que goste de pedras e não tenha nenhuma em casa. Geralmente as pessoas que gostam das pedras, elas já possuem alguma pedra em casa. Então agora, a partir desse conhecimento, você vai aprender a como cuidar também das pedras que você já tem. Quais os formatos? Também tem vários formatos. Então, o formato mais comum, que é o que você encontra nas lojas, é a pedra rolada, que é essa pedra aqui, são essas pedras lapidadas, roladas. Por que se chama pedra rolada? Porque elas passam por um processo de rolamento. Elas entram nos tubos com água e elas vão sendo lapidadas até ficarem assim, com esse aspecto lisinho. Porque quando elas são extraídas da natureza, na forma bruta, elas não são assim, elas não têm esse brilho, esse polimento, elas estão brutas. Por exemplo, eu tô aqui com uma turmalina, ela está num formato bruto. Só para mostrar para vocês a diferença, essa é uma turmalina bruta e essa é uma turmalina rolada. Ela passou por um processo de rolagem, que é um processo de lapidação primário. Então, antes, até mesmo aquelas pedras que a gente vê em joias, o primeiro processo dela é o rolamento. Depois é que ela vai passar por toda a lapidação para ficar com aquele brilho, né? Então, é muito comum as pedras serem vendidas assim, enroladas, por causa também da questão estética, né? Porque com a lapidação elas ficam, dá para você ver melhor o brilho, elas ficam com brilho, com polimento. Mas ambas têm uma potência energética. Particularmente, eu gosto muito das pedras brutas. Então, quanto menos aquela pedra passou por mãos humanas, quanto mais natural ela está, eu sinto o quanto a energia dela tá mais assim, bruta também, tá mais forte. Então, mas as roladas também tem aí
um potencial, um grande potencial. E o outro formato é a drusa. O que é uma drusa? É um aglomerado de cristais. Então aqui vou mostrar para vocês uma drusa de ametista. Então como é que é a drusa em seu estado natural? A ametista, por exemplo, ela é uma pedra encontrada em cavernas. Então imagine vocês que é uma caverna enorme com as paredes assim. E aí, na extração, eles vão tirando e vai cortando, né? E aí ficam em peças dessa forma, tá? Inclusive, eles passam até uma camada de cimento nessa parte de trás para que a drusa não se desmanche, né? Porque aqui ela tá solta, então eles costumam passar um cimento na base dela para que ela não se desmanche. E as drusas, que são essas formações, esses formatos, as drusas elas são ótimas para colocar em ambientes, porque ela tem um potencial energético maior do que a pedra rolada. Então, e as drusas também, elas emitem as vibrações, as frequências, em formato de feixes. Então, imagina que saem vários feixes para todos os lados. Então, essa energia se expande para todo o ambiente. Então, a drusa é um formato de cristal muito recomendável para uso em ambientes. Outro formato que é bem bacana usar em ambientes são as esferas. Então, eu tô aqui com uma esfera de selenita. Então, foi uma selenita que foi lapidada no formato de esfera. E as esferas, além de serem muito boas para ambientes, porque ela se expande, né? Esse formato de esfera é um formato que faz com que a energia desse cristal ele se expanda. A esfera também tem um outro uso bem interessante, que é um uso para massagens. Você pode usar uma esfera, seja de selenita, seja de quartzo, você pode usar para massagear o seu corpo, massagear também onde dói. Então é bem bacana, é super gostoso. E é interessante que quando você usa dessa forma, conforme você vai fazendo a massagem, a pedra ela interage com você. Então a pedra, uma pedra verdadeira, ela é gelada, a temperatura dela, ela é fria. E conforme você vai interagindo com ela, ela vai esquentando. E aí nós temos, por que eu falei, se a pedra é verdadeira, ela é gelada. Porque existem pedras que são sintéticas, que são falsas, que são vendidas como pedras, mas que não são realmente pedras, elas não são extraídas da natureza, elas são fabricadas em laboratório. Então aqui eu trago 3 exemplos de pedras falsas. Então pedras inclusive que você vê vendendo junto com pedras verdadeiras, mas elas não são verdadeiras, elas são falsas. Então essas 3 são as mais comuns, embora sejam lindas, elas são falsas e portanto não têm valor energético, elas não têm energia, não tem um potencial de cura, um potencial, não tem energia mineral nelas, elas são sintéticas, elas não têm nenhum um arranjo cristalino, um arranjo molecular, um sistema de cristalização, tanto que elas não têm nem forma. E são essas 3 pedras, a pedra da estrela, a pedra do sol, né? De fato existe uma pedra do sol, que é essa daqui, essa branco com laranja. Então a pedra do sol verdadeira, ela custa um pouco mais caro do que a pedra do sol falsa, e é a que tem o potencial de equilíbrio, é a pedra realmente que emite uma frequência de energia mineral. Então existe essa pedra da estrela, que é falsa, é sintética. A pedra do sol também, que tem um glitter, ela é falsa, não existe a pedra do sol verdadeira, ela é totalmente diferente da que é vendida como pedra do sol, mas que é falsa. Então vocês podem perceber claramente a diferença de uma para outra.
E a pedra da lua. Pedra da lua, ela é um tipo de vidro, né? Ele é um tipo de vidro sintético. Então, a pedra da lua também é uma das pedras mais produzidas, né, sinteticamente. Mas na natureza ela existe, de fato, a pedra da lua existe na natureza, mas ela é totalmente diferente. Ela também é mais cara. E ela tem esse brilho iridescente, né? Ela tem essa coisa, esse brilho cintilante. Ela é bem bonita, assim. Mas ela no formato natural é totalmente diferente da pedra que é falsificada, né? E muitas dessas pedras falsas que são produzidas em laboratório, que são sintéticas, elas vêm da China para cá, né? Elas são importadas, inclusive, elas vêm em blocos enormes e aí chega aqui no Brasil, eles vão cortando e colocando nos formatos que eles querem para vender. E também tem outra pedra que não é falsa, mas ela é adulterada, que é o citrino. Então, esses aqui são citrinos, na verdade são vendidos como citrino, mas não são citrino, são ametista. Lembra que eu falei que a ametista muda de cor quando é exposta ao sol forte? O que fazem com a ametista? Colocam num forno e aí a exposição da ametista a alta temperatura faz com que o roxo ele deixe de ser esse tom de roxo ou violeta e ele se transforme em tons de amarelo e laranja. E essas pedras, nesses tons, essas ametistas queimadas, né, que seria o nome verdadeiro, essas ametistas queimadas, elas são vendidas no mercado como citrino. Então, até para mostrar para vocês a diferença, esse é o ametista queimada, que é vendida como citrino, e esse é o citrino natural. O citrino, ele é um tipo de quartzo. Então, percebam a diferença. É muito clara a diferença. Inclusive, do mesmo lugar onde tiram o citrino, também extraem, na mesma mina, né, na mesma formação, se extraem vários tipos de cristais. Então, o citrino também está ali muitas vezes, perto do quartzo fumê. O quartzo fumê, que é aquele quartzo em tons mais escuros, ou quartzo enfumaçado, né? Porque parece que tem uma fumaça nele. Mas esse daqui é o citrino natural, que também custa um pouco mais, né? Ele é um pouco mais caro do que a ametista queimada, que é vendida como citrino. Eu, particularmente, não trabalho com a ametista queimada, embora tenha alguns estudos, algumas correntes de estudos de cristaloterapia que dizem que com a ametista queimada você trabalha o amarelo na frequência de cor. Eu, particularmente, só trabalho com pedras naturais, não trabalho com pedras tingidas, nem falo delas, né? Pedras tingidas, pedras falsas, não recomendo, não falo sobre elas, sobre o uso delas, porque para mim as pedras falsas não têm potencial energético nenhum, é zero, e as que foram adulteradas, elas têm um potencial menor, né? Elas passaram por processos agressivos de adulteração. Então, eu não trabalho com ametista queimada, não trabalho com ágatas tingidas, que é um outro tipo de pedra, que também sofre tingimento, com pedra da lua falsa, o efeito será zero. Então, infelizmente, eu percebo que tem muitas pessoas que até compram essas pedras que são falsas, mas porque elas não sabem que são falsas. Então, a pessoa vai, compra uma pedra falsa, coloca num colar com a intenção de trazer alguma vibração, alguma coisa. Pode até trazer, mas não foi a pedra que ajudou, foi a própria fé da pessoa. Então, terapeuticamente, aquela pedra teve um efeito zero no campo energético da pessoa. Então, aqui eu trouxe os principais casos, né? E quais pedras? Tem tantas pedras. Quais pedras são essenciais para que você comece a utilizar no seu dia a dia? De acordo com o que eu já mencionei sobre o equilíbrio emocional, atrair prosperidade, proteção, limpeza, equilíbrio energético. Quais pedras?
Muitas pessoas pensam que para começar a utilizar os cristais, precisam de muitos cristais para começar a ter resultado. Mas não, com cristais, inclusive, que eu acredito que você até tenha, né? Porque são muito comuns de encontrarem, você pode começar a utilizar no seu dia a dia. Então, eu separei aqui um caminho das 7 pedras. Então, separei 7 pedras para falar aqui nesse workshop para vocês. Então, a primeira que eu vou falar, que é essencial, é a selenita. Só pelo fato dela ser capaz de limpar outras pedras, ela já seria essencial, porque é um item de trabalho, né? É um item que é uma pedra que você vai usar muito, que você vai conseguir usar ela sozinha e usar para limpar os seus cristais de uma forma muito fácil. Então, a selenita você encontra em vários formatos. Tem esse formato de bastão, que é o mais comum de vocês encontrarem, e tem esse formato de torre, que também é bem bacana para você colocar no seu altar, colocar em ambientes. E tem esfera também, eu estou aqui com uma esfera de selenita, mas tem outros formatos, tá, gente? Então, a selenita, inclusive, ela é uma espécie de gipsita. E a gipsita, para quem não sabe, ela é matéria-prima para a produção de gesso, né? Então, percebam como está tão presente os minerais na nossa vida. A selenita, ela é uma pedra de alta frequência. O que isso quer dizer? Que ela nos ajuda a trazer uma conexão espiritual elevada. Então, dessa forma, é uma pedra ótima para você utilizar na sua prática de meditação. Além disso, ela, por ter esse alto potencial, ela ser autolimpante e ter esse potencial de limpeza, até por causa da composição dela, porque ela tem muito sal, né? É praticamente sal puro. Então, e tem um pouco de enxofre também. Então, por isso que ela tem esse potencial de limpeza tão grande. Então, você pode colocar essa torre de selenita, por exemplo, na sua casa, atrás da porta da sua casa, para fazer uma limpeza, junto com a turmalina. Então, se você recebe visitas em casa, por exemplo, você pode colocar a selenita de um lado e a turmalina do outro. A turmalina para absorver as energias negativas de quem passar pela porta, e a selenita para limpar, para já vir limpando e equilibrando tudo. Então, a selenita, ela tem várias funções. Além dela ela limpar outras pedras, ela ser ótima para limpeza de ambientes, você também pode usar para limpar a si mesmo, limpar o seu campo energético. Como que faz isso? Com bastão mesmo, você pode mentaliza esse bastão com muita luz, como se fosse uma espada de luz, né? E você passa em volta de você. Imagina vários campos em volta de você e você passando e harmonizando cada um deles. Você pode passar na frente também, com a intenção de equilibrar seus chakras, alinhar sua coluna, passar atrás. Então é ótimo, um dia que você chegou em casa depois do trabalho, está se sentindo pesado, pega a turmalina, coloca a turmalina, senta numa cadeira, coloca a turmalina embaixo da cadeira, que é essa daqui, coloca a turmalina embaixo da cadeira e passa a selenita. E aí depois você pode até fazer esse movimento com a selenita, captar tudo de negativo e, através da turmalina, você passar para a turmalina, transmutar. Então, a selenita também, ela é ótima para tirar dores. Então, ela possui polaridades nas extremidades do bastão e você pode usar para retirar dores de qualquer local. Então, você vai intercalando, deixando um pouquinho de cada lado sobre o local onde você sente dor e deixar a selenita agindo, cada ponta dela. Uma ponta vai retirar a dor e a outra ponta vai energizar.
A esfera de selenita também é ótima para massagem, para tirar dores. Eu mesma, eu uso muito a esfera de selenita quando eu estou com cólicas menstruais. Então eu faço a massagem, né? Vou fazer mais aqui para cima. Então eu faço a massagem sobre o local onde dói. Também é maravilhoso, porque a selenita ela é capaz de tirar a dor, ela tira a dor. E também ela energiza, ao mesmo tempo que ela tira, ela vai ali preenchendo com luz. Que mais? Já falei que ela tira as dores da meditação. Para alinhar a coluna, você pode colocar a selenita em pé sobre a sua coluna, na base da coluna, você coloca. Então, ela é ótima para problemas de coluna, problemas na lombar. Enfim, é uma pedra muito especial, que só com ela você já consegue, percebam quantas coisas você consegue fazer só com a selenita. A outra pedra, que eu até acabei mencionando ao explicar da selenita, é a turmalina negra. Então, a turmalina, ela é uma pedra muito versátil, ela contém mais de 20 tipos de minerais nela. Então imagina, gente, por isso que ela é uma pedra muito citada e muito usada e que eu considero essencial, principalmente se você quer usar o poder das pedras para limpeza e proteção espiritual. Então a turmalina ela tem essa capacidade de captar as energias negativas e dissipar. E aí, outra coisa que eu quero chamar a atenção, que eu falei da limpeza e da energização das pedras. Você pode programar suas pedras. A forma mais simples de você programar uma pedra, e o que é programar? É você programar esse cristal para atuar com um objetivo específico. Então, como eu disse para vocês, os cristais têm um alto poder de armazenar informações também. Inclusive, os cientistas eles já estão até fazendo experiências. Tem uma pesquisa que desenvolveram, que eles desenvolveram um pendrive. Eu não lembro agora quantos terabytes tinha o pendrive. E o pendrive, a base dele é de quartzo. É um pendrive de quartzo. Então ele tem os cristais eles têm um alto potencial de armazenar informações. E quando a gente programa um cristal, a gente vai direcionar as frequências que ele emite para uma atuação específica, para um objetivo específico. Então eu percebo que um dos erros mais comuns que as pessoas cometem em relação aos cristais é não programá-los ou não fazer uma programação adequada. E aí esse cristal ele acaba não suportando a carga que ele recebe, e isso acontece muito com a turmalina. Que ela acaba se esfarelando, até quebrando, né? Ela acaba quebrando, tirando os casos em que a pessoa não cuida, né? Porque se você não cuidar, você deixar cair no chão, enfim, ela vai quebrar mesmo. As pedras vocês precisam ter esse cuidado com elas, porque elas podem se quebrar se elas caírem no chão. E a turmalina, as pedras também dão sinais de que elas estão carregadas. E aí elas também apresentam a necessidade de uma manutenção periódica, de você limpar e energizar essas pedras com uma certa periodicidade, né? Então, se você usa uma pedra para o dia a dia, como por exemplo a turmalina, que você pode usar no dia a dia, no bolso, ou na bolsa, na mochila para sua proteção, ou no local na sua mesa, no local de trabalho, é importante uma manutenção semanal para limpar e energizar essa pedra, senão ela vai acumular muita energia negativa e uma hora ela vai dar sinais de desgaste, nem que para isso ela acabe se quebrando ou esfarelando. Então, a turmalina, vocês podem fazer uma programação. E como que faz isso? Pode fazer dessa forma mesmo, a forma mais simples. Mão esquerda aqui embaixo, a direita em cima, na altura
do chakra coronário e aí mentalizar o que você quer. Você pode falar ou não, pode ser mental, mas o mais importante é o sentimento. Então, por exemplo, você pode programar a sua turmalina para que ela capte todas as energias negativas e transforme em positivas. Então, essa seria uma programação adequada, ao invés de programar para que ela absorva. Então, quando você programa uma pedra para absorver energia negativa, é isso que ela vai fazer. Só que aí ela vai ficar absorvendo infinitamente até ela dar sinais de desgaste, enfim. E aí, quando você programa também só para absorver, você vai precisar fazer uma manutenção de limpeza, de energização com muito mais frequência, certo? Então, a turmalina, ela é uma excelente pedra para proteção, para aterramento. Então, ela vai muito trabalhar a nossa conexão, nosso chão. Quando a gente fala de aterramento, a gente chama atenção também para a questão de se conectar com aqui e agora, porque tem pessoas que acabam ficando muito aéreas, que ficam muito no espiritual, que não conseguem realizar coisas no mundo material. Então, o que muitas vezes elas precisam? Elas precisam aterrar, elas precisam se conectar com o mundo material. E a turmalina negra ajuda nisso. Além principalmente da limpeza e da proteção. Então, é uma pedra que você pode usar para quaisquer tipos de proteção possíveis e imagináveis, ok? E muito cuidado ao usar as pedras pretas. E percebo que tem pessoas que utilizam pedras pretas no pescoço, né? Ficam usando. Então, assim, muito cuidado, observem como essa pedra está agindo. Porque as pedras pretas, não é recomendável o uso delas da cintura para cima. Por quê? Porque os chakras superiores, eles fazem nossa conexão superior. E o preto, né, a frequência do preto, nesses chakras superiores, podem ocasionar o bloqueio. Né, podem bloquear esses chakras, podem tornar esses chakras subativos. Então, o que eu percebo, principalmente, que as pessoas, todos os chakras estão interligados. Então, é super comum as pessoas terem os chakras desequilibrados. Então, se a pessoa já tem uma predisposição, já tem um chakra, por exemplo, o laríngeo, já tem um problema, e, por exemplo, o laríngeo, ele tá ligado com a comunicação. Então, uma pessoa que tem um chakra laríngeo que não funciona corretamente, ela pode ter bloqueios na comunicação e problemas nessa região do corpo. Então, se ela já está com esse chakra subativo e ela utiliza uma turmalina negra no pescoço todos os dias, o dia inteiro, o que pode acontecer? Pode acontecer o bloqueio desse chakra. Então, vai acabar piorando um desequilíbrio que já estava ali, ao invés de ajudar. Então, por isso que é importante estudar sobre as pedras e conhecer também sobre o uso de cada uma delas, para que vocês aprendam a utilizá-las para equilibrar, para harmonizar vocês, o ambiente de vocês e não acabar piorando um estado de desequilíbrio. Quartzo verde. Quartzo verde também é uma pedra essencial, porque ele é o clínico geral. O que eu quero dizer com isso? Que o quartzo verde, eu estou com aqui, as cores do quartzo, elas vão do verde escuro até o verde claro. E por que acontece essas variações de cores em cada pedra? Porque também depende da qualidade da extração da pedra. Então, nós temos pedras de qualidade altíssima e pedras de qualidade inferior. E aí também depende dos minerais. As pedras, cada tipo de pedra possui um conjunto de composição química, né? Que a gente chama a composição química. E aí, dependendo da quantidade dessa composição de cada elemento, pode ter influência na cor
de apresentação dessa pedra. E o quartzo verde, ele é um clínico geral porque você pode utilizar com o objetivo de curar qualquer coisa, não somente no físico, mas também mental, espiritual. E o quartzo verde, ele se conecta muito com o nosso chakra cardíaco. Então, ele é uma das pedras, junto com o quartzo rosa, que nós utilizamos no cardíaco. E ele tem um potencial de cura muito grande. Ele fortalece os músculos, o sistema circulatório, ele fortalece o sistema imunológico. Então, ele também é uma pedra essencial para você que quer utilizar as pedras para cura de qualquer nível. E além disso, o quartzo verde também pode ser utilizado para prosperidade. Ele tem essa capacidade também de expandir. Então, se você busca expansão, o quartzo verde é uma pedra que contribui muito nesse sentido. As pedras... E aí é importante eu explicar para vocês como que é isso, né? Essa questão de você usar uma pedra para prosperidade, para o amor, para autoconfiança. As pedras, elas vão trazer o que você já tem. Por que eu tô falando isso? Porque elas estimulam nossos potenciais, nossas capacidades. Então, não é uma coisa fantasiosa. Eu não tô falando para vocês que usar o quartzo verde vai fazer aparecer na carteira de vocês R$1.000, por exemplo. Não é isso. Mas o quartzo verde, bem como outras pedras, elas vão te ajudar a ter uma consciência próspera. Elas vão te ajudar a enxergar oportunidades, vão te ajudar a ressignificar traumas, fobias, medos, experiências negativas. Então, as pedras, é assim que as pedras agem. Elas agem resgatando recursos que nós já temos ou nos trazendo um novo estado de consciência para que a partir desse novo estado a gente consiga realizar o que a gente quer ou ainda desencadear processos de autocura interior. Quartzo rosa. Então, o quartzo rosa dessa foto é um quartzo rosa de qualidade muito boa, né? Então, quanto mais rosa for quartzo rosa, você pode ter certeza que é uma pedra de uma qualidade excelente, de uma extração excelente. Por isso que tem diferenças entre os valores das pedras, não somente pela questão da disponibilidade, mas também da qualidade. E nós somos abençoados, nós brasileiros e todos que estão morando no Brasil, somos abençoados. Por quê? Porque o Brasil é uma das maiores fontes de quartzo do mundo. E ele é um dos maiores exportadores de quartzo. É por isso que os quartzos, em geral, eles têm um preço acessível no Brasil. Porque o Brasil é uma das maiores fontes de quartzo. Então, isso é muito incrível. E é importante não se ater também a essa questão de valores. Porque são pedras, as pedras que eu estou trazendo para vocês hoje nesse workshop são pedras super acessíveis, mas que têm um grande potencial de cura, de equilíbrio, de harmonização. Então, o quartzo rosa e o quartzo verde são alguns exemplos, são pedras super acessíveis e que vocês conseguem trabalhar vários objetivos com essas pedras. O quartzo rosa, principalmente, ele vai trabalhar o campo emocional, ele vai trabalhar a autoestima, ele trabalha a cura da criança interior, então eu trabalho o carinho, o afeto. E é uma pedra que eu recomendo sempre usar com quartzo verde. E que eu recomendo também cautela, porque o quartzo rosa, ele é uma pedra que você usando com o passar do tempo, se você usa de forma muito intensa, por exemplo, usa só essa pedra e você vai usando por vários dias seguidos, só ela, sem o quartzo verde, você pode ficar muito sensível emocionalmente, porque é uma pedra que traz essa sensibilidade emocional, trabalha isso. E se você já está em um processo de desequilíbrio emocional, o quartzo rosa ele pode te trazer uma profunda limpeza. Então, você pode ter até uma sensação de piora,
mas não é uma piora, é uma limpeza, é a revelação que ele traz para sua consciência do que você precisa curar no seu campo emocional. Então, para que esse processo seja tranquilo, né, seja algo moderado, também por isso que se faz necessário utilizar junto o quartzo verde, porque o que o quartzo rosa for trazendo à tona, o quartzo verde vai curando. É uma pedra também que possui muito manganês, por isso que ela é rosa. E então ela é uma pedra que contribui muito para o equilíbrio dessa região, né, onde está mesmo o chakra cardíaco. Então ela contribui para o sistema respiratório, para o pulmão, coração, também de forma indireta contribui para o bombeamento do sangue. Então cada pedra tem potenciais, tem atributos de vários níveis, desde o físico até o espiritual. Então o quartzo rosa ele é muito bom. E uma técnica que vocês podem fazer, até para ajudar outras pessoas, claro que com a permissão delas, né? Mas você pode usar as pedras para enviar energias para outras pessoas. Então você pode segurar essa pedra depois de limpa, de energizada. Então é importante, depois de trabalhar essa pedra para sua cura ou para a cura de outra pessoa, você limpar e energizá-la. Então você pode pegar essa pedra limpa e energizada, colocar entre as suas mãos e mentalizar. No caso do quartzo rosa, é uma pedra que trabalha muito o amor e a cura emocional. Então você pode pegar essa pedra, elevar aqui na altura do seu peito, pensar naquela pessoa que você quer enviar essa energia e imaginar, no caso do quartzo rosa, imaginar uma luz rosa saindo dessa pedra, indo até essa pessoa, e essa pessoa recebendo essas frequências, essas energias, e você intencionando, transmitindo esse sentimento de amor, transmitindo as suas melhores intenções para essa pessoa. E aí quando você terminar, você agradece e pode limpar e energizar essa pedra. Então é uma forma simples, fácil de você trabalhar com uma pedra. Para si mesmo também você pode fazer essa técnica mentalizando para você mesmo e mentalizar essas frequências desse cristal saindo desse cristal e atuando em todo o seu corpo e assim por diante, gente. O mais importante não é o mental, não tem um roteiro pronto, e sim o seu sentimento, o sentimento que você coloca no momento que você faz essa prática. E quanto mais você pratica, mais íntimo você vai estar dessas práticas e também desse conhecimento sobre as pedras. Ametista. Então tem a ametista aqui. Essa é a ametista. Inclusive a ametista é a que está aqui na minha apresentação, né? No fundo da apresentação é uma drusa de ametista. E a ametista para mim é uma pedra muito incrível, que eu gosto demais, porque ela tem uma capacidade de transmutação enorme. E o que é transmutar? É mudar a polaridade de algo. Então ela muda, tudo que é negativo ela muda para positivo. Ela é uma pedra também que é ótima para conexão espiritual, para você usar na meditação, para você ter uma boa noite de sono. Você pode colocar a ametista embaixo do seu travesseiro, se você tem muito pesadelo. É uma pedra que é muito boa também para processos de desapego, se você tem dificuldade de desapegar de algo, de alguém. E também é uma pedra para vícios. Se você tem algum tipo de vício, de compulsão, é uma pedra que você pode usar para se libertar desses vícios. Então é uma pedra de libertação, de evolução mental, espiritual. Então é uma pedra muito bacana nesse sentido. E tem muitas outras coisas, porque cada pedra, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando, mas como eu tenho um tempo limitado, e são 7 pedras, então eu estou falando aqui um pouquinho de cada uma para que você comece a usar no seu dia a dia. Sabendo o que ela faz, você comece a aplicar no seu dia a dia.
Temos a pirita também, por falar em prosperidade. A pirita é uma pedra que é muito usada para prosperidade, para atrair prosperidade. E ela é uma pedra que tem uma coisa que é pouco falada, porque que ela também é muito boa para prosperidade, porque ela trabalha o nosso brilho interior, o nosso poder pessoal. No campo físico, ela é boa para alergias, ela fortalece o fígado, o intestino. E também a pirita, eu quis trazer ela aqui, além disso, além de ser uma pedra que você pode trabalhar prosperidade em geral, atrair um emprego, atrair dinheiro, é uma pedra que vocês precisam ter cuidado ao utilizá-la, porque é uma pedra que pode ser tóxica quando em contato com água e umidade. Então a pirita é uma pedra que você precisa ter muito cuidado. Se, por exemplo, você vai usar ela como joia, você observar, né? E também não deixar tanto tempo em contato com o corpo. Por quê? Porque a gente sua. E aí o contato do suor com a pirita e esse atrito pode fazer com que ela libere uma substância que é tóxica para o nosso organismo. Então, a pirita também é uma pedra que você não vai colocar em banheiro. Quer colocar uma pedra no banheiro? Coloca ametista. Ela é excelente para transmutar todas as energias negativas do banheiro. Por que não se coloca pirita no banheiro? Porque também o contato com o vapor do chuveiro, da umidade, pode fazer com que ela libere essa substância tóxica e você fique intoxicado e nem saiba, porque é algo que não é muito sutil, não tem cheiro. Tem algumas piritas que quando estão liberando essa substância, você ainda consegue enxergar, que fica como se fosse uma espuma branca sobre ela. Mas até você lembrar que foi a pirita, você já vai estar intoxicado, tá? Então, gente, muito cuidado no uso da pirita. Não é uma pedra que, por isso, não é uma pedra que eu recomendo usar como joia, ficar usando no corpo. Você pode colocar a pirita sobre o seu corpo, colocar embaixo do travesseiro, colocar na mão, mas eu não recomendo esse uso constante por conta disso, por conta que a gente sua e esse suor em contato com a pedra pode, com o tempo, fazer ela liberar essa substância e a sua pele vai absorver a substância que é tóxica, tá? E é uma pedra também que a gente não coloca na água, a gente faz outros tipos de limpeza, porque senão ela vai oxidar e também pode liberar essa substância tóxica, porque ela também contém ferro, né? Então, você vai limpar com a selenita, com incenso, vai limpar na chama da vela, nunca com água, tá? Até para que você mantenha a sua pedra sempre bonita, sempre, né? Sempre energizada e intacta também. E por fim, eu deixei ele por último, o quartzo transparente. Tem vários tons, né? Tem uns quartzos que são mais... Quartzo transparente que é mais límpido, outros nem tanto. E ele é uma pedra que também tem um potencial enorme de armazenar informações. E é bem interessante notar, eu nesses estudos, com meus quartzos, notar como que eles interagem. Com o passar do tempo, eles interagem conosco e com o ambiente. Então, é super comum eu comprar um quartzo e com o passar do tempo, eu comprar o quartzo, ele está assim e depois ele ficar assim. Por conta desse potencial que ele tem de interagir, ele vai interagindo, vai armazenando, registrando. Se você quiser comprar um quartzo para a vida inteira, você pode ter certeza que ele vai mudar o aspecto dele ao longo da sua vida. Ele vai interagindo, vai armazenando essas informações. Então, eu deixei ele por último, porque ele é uma pedra muito versátil. Com um quartzo, eu garanto para vocês, apenas com um quartzo transparente, vocês podem fazer qualquer coisa, qualquer função de qualquer outra pedra, porque ele é muito fácil de programar. É uma pedra
receptiva, é uma pedra coringa, é uma pedra capaz de transmitir qualquer frequência. Então, ele é o verdadeiro xamã. Ele tem um conhecimento, tem potencial de cura incrível. Então, só com quartzo transparente, se você quiser usar para os mais diversos fins, você programando, fazendo a programação desse quartzo, você pode usar para o que você quer. Então, e ele também potencializa a energia, ele multiplica, ele tem uma capacidade de multiplicar a energia. Então, você pode usar ele para potencializar a energia de qualquer outro cristal. Então, por isso que eu coloquei ele aqui nessa lista como uma pedra essencial, porque com ela vocês podem fazer qualquer coisa, qualquer objetivo. Vocês programando o quartzo, vocês podem usar esse quartzo para trabalhar nesse objetivo. E é importante dizer que quando vocês programam um cristal, quando vocês limpam, essa programação ela é limpa também. Então, vocês precisam sempre reprogramar, tá? Então, também o quartzo, ele é uma pedra excelente para meditação, trabalha bastante o campo mental. E, inclusive, também pode ser usado na parte física, para as questões na cabeça, né? Quaisquer tipo de questões que envolvem a cabeça, que envolvem o campo mental. Então, ele é uma pedra para trazer clareza, tranquilidade, calma, reconexão. Então, é uma pedra aí que tem múltiplas funções. E como vocês devem ter percebido, muitas coisas. O conhecimento sobre os cristais é infinito, não é exagero dizer isso. Todos os dias vocês podem aprender coisas novas sobre eles, mas como começar? Qual é esse caminho? Por isso que eu preparei esse workshop para vocês, porque quando eu comecei a estudar sobre as pedras, teve um tempo que eu fiquei muito perdida, porque eram muitas informações, fontes diferentes, muitas informações equivocadas. Então, por isso que eu me dediquei tanto tempo aos estudos e a finalmente trazer para vocês algo consistente. E esse caminho, gente, é um caminho sem volta, porque quanto mais você vai aprendendo, mais você quer saber, mais os cristais te ensinam. Então, esse conhecimento sobre as pedras virou um projeto da minha vida. Eu tenho tanto amor por isso, tanto amor por esse trabalho, e por tudo que os cristais me proporcionaram de conhecimento e de curas, que ele se transformou em um projeto de expandir isso cada vez mais. A minha vontade de compartilhar para cada vez mais pessoas esse conhecimento, para que as pessoas aprendam com segurança, com simplicidade, a como usar isso no dia a dia, sem dogmas, sem preconceitos e sem complicações, de uma forma simples, para que as pessoas usem, realmente apliquem aquele conhecimento no dia a dia. Então, por isso que eu fundei a Escola de Cristais Amor Infinito, para transmitir esses conhecimentos para todas as pessoas, independente do nível de conhecimento que elas tenham, para que elas possam, primeiro, aprender a utilizar os cristais, o poder dos cristais e do reino mineral, porque eu não falo só das pedras, falo dos minerais também, mas se conectar com essa energia e como usar no dia a dia para si mesmas e depois começar a usar no outro. Então, foi daí que surgiu a Escola de Cristais Amor Infinito. E o primeiro passo é o curso Autocura com Pedras, Despertar Cristalino. Eu preparei com muito carinho esse curso de 5 módulos. Ele vai ser online, tem acesso e suporte por 1 ano. Eu estarei prestando suporte através da plataforma, porque, como vocês perceberam, é muita coisa, é muito conteúdo. Não tem como em uma aula passar isso para vocês. E é por etapas. Vocês precisam conhecer e fazer os exercícios e entrar em contato, porque a proposta é que vocês pratiquem. Porque
Conhecimento sem prática é só coisas que você acumula, né? E quando você fica acumulando um monte de coisa, isso trava até a sua prosperidade, sabia, gente? Então, conhecimento, tudo que entra na nossa vida, a gente precisa colocar em movimento, senão fica parado. E tudo que fica estagnado, estagna a nossa vida em algum ponto, certo? Então, conhecimento também, a gente precisa conhecer e praticar. E somente através da prática que vem a excelência. Então, é um curso voltado para a prática de autocura, devido também a muitos clientes, muitas pessoas que me pediram, que tinham dificuldade de como usar no dia a dia, que queriam aprender a como usar as pedras para si mesmo. Então, disso surgiu a Escola de Cristais e o primeiro passo é o curso Autocura com Pedras. E o que tem nesse curso? O que vocês vão aprender nesse curso? O primeiro módulo é o Despertar. Então, onde eu vou falar sobre o reino mineral, vou falar o que são pedras e cristais, qual que é a diferença entre uma pedra e um cristal. Vou aprofundar sobre a questão da cura das pedras, como que elas curam, os formatos, porque tem vários formatos. Hoje eu falei de 3 para vocês, mas tem outros formatos das pedras, outros tipos de formações também. E também mais dicas de como vocês podem reconhecer as pedras que são falsas. Lembrando também que é um conhecimento ancestral. Há milhares de anos, em diversas culturas ao redor do mundo, as pessoas já utilizavam as pedras para curarem a si mesmas e também para o próprio desenvolvimento espiritual. E aí, no segundo módulo, eu vou falar um pouquinho mais sobre o processo da cura através das pedras, como é que elas agem, como é que elas ajudam no processo de autocura. Para isso também eu preciso explicar para vocês sobre os chakras, como que surge a doença, explicar sobre os corpos áuricos para que vocês entendam a interação das pedras em cada um desses corpos e também como limpar, energizar e programar as pedras. Eu vou dar mais dicas de como vocês podem fazer isso. Então tem outras formas também de limpar, energizar e que eu vou explicar no curso. Também vou falar sobre as cores das pedras, como cada cor atua no corpo físico, no campo espiritual, quais as propriedades de cada cor, porque as cores também são um dos aspectos que influenciam, né, que interagem conosco, com os ambientes e que possuem propriedades terapêuticas. O terceiro módulo, a gente vai falar um pouco sobre radiestesia e cristais, como que vocês podem utilizar técnicas de radiestesia para harmonizar os chakras. E aí nós teremos no quarto e no quinto módulo, teremos as práticas de autocura. Então, eu vou passar para vocês várias formas, além do basicão de colocar pedras sobre o corpo. Vou passar várias práticas que vocês podem utilizar para vocês, nos ambientes. Também vocês podem utilizar as pedras nos animais, nas plantas, enfim. Tem várias formas de utilizar as pedras no dia a dia. E aí eu também preciso falar para vocês sobre quais pedras são tóxicas, quais têm restrições de uso, para que vocês façam um uso seguro no dia a dia. Também vou dar dicas de pedras para proteção e saúde, para prosperidade e amor, pedras que ajudam no equilíbrio mental, na saúde mental. E nós teremos mais práticas no módulo 5, onde, através das videoaulas, eu vou demonstrar para vocês práticas que vocês podem fazer com as pedras para desencadear processos de autocura, para se proteger, para se equilibrar. Então tem bastante coisa que eu quero passar para vocês, tem muito conteúdo, muitas coisas que eu levei bastante tempo para organizar e para reunir nesse caminho tão lindo de autocura. E além disso, tem os bônus. Eu preparei dois módulos de bônus
um sobre pedras e ambientes, então dicas de cristais que vocês podem usar na casa de vocês, em cada cômodo, dica de cristais para utilizar no comércio, no ambiente de trabalho, e também vou falar um pouquinho sobre a massagem com cristais que vocês podem fazer utilizando bolas de cristal, que é uma coisa super bacana que você pode fazer para você mesmo e também para o outro, de repente para o seu parceiro, para sua mãe. Você pode utilizar bolas de cristal e fazer uma massagem nessas pessoas. E além disso, tem um bônus, outros bônus. Tem o livro que eu escrevi, o Guia de Pedras Essencial, onde eu coloquei, além de vários pontos que tem no curso, eu coloquei o descritivo de mais de 70 pedras. Então, os atributos dessas pedras no plano físico, mental, espiritual, qual chakra em que elas atuam. Enfim, é um livro de consulta, é um livro que eu mesma uso para mim. Eu organizei esse livro, escrevi esse livro, sendo fruto desses estudos, para que os alunos consigam ter um material de consulta, para que eles iniciem os seus próprios estudos. E também nós teremos uma aula ao vivo para tirar dúvidas. Teremos uma aula ao vivo comigo, onde eu vou tirar as dúvidas que vocês tiverem ao longo do curso. Além de todo o suporte na plataforma por 1 ano e também desconto de 20% em todos os meus cursos sobre ervas e cristais. Sobre o curso de ervas, eu tenho o curso Benzimento Essencial, onde eu falo das ervas. Então, todos os alunos desse curso, Autocura com Pedras, também têm acesso a 20% de desconto nesse curso e também nos outros cursos sobre cristais que eu venha a abrir turmas ao longo aí dos próximos anos. O desconto não tem validade. Você se tornando meu aluno, me dando esse prazer, essa honra de te iniciar nesse caminho cristalino, esse é um presente, é um convite para que você continue aí nesse caminho, estudando junto comigo. E qual é o investimento? Eu investi muito, muito mesmo, de tempo e dinheiro para conseguir transmitir tudo isso para vocês com muita segurança e de uma forma simples, de uma forma que vocês consigam de fato aplicar isso no dia a dia de vocês. E para essa primeira turma, o investimento ele está bem abaixo. Então, o valor mesmo desse curso seria, com todos os bônus, seria R$380. Mas, como forma de gratidão por estar iniciando esse projeto tão lindo, essa escola de cristais, e por vocês estarem aqui comigo hoje assistindo esse workshop, o valor é R$260, podendo parcelar. Vocês podem parcelar na plataforma. E além disso, eu te dou a oportunidade de conhecer o meu trabalho, de conhecer a proposta desse curso. E se dentro de 15 dias você não se identificar com a proposta, eu vou te devolver o valor integral que você investiu, sem nenhum questionamento. Eu acredito que as pessoas têm que buscar professores, têm que buscar os caminhos que elas mais sentem afinidade. Então, se você sentiu no coração de se iniciar nesse caminho comigo, eu serei muito grata e muito honrada por ter você como meu aluno. E caso você perceba que não se identificou com essa proposta, dentro dos 15 dias de início do curso, eu devolvo o valor que você investiu. Então, e como que faz para se inscrever nesse curso? Em breve eu vou abrir as inscrições e vocês serão os primeiros a serem avisados. Então, eu vou avisar para vocês por e-mail quando abrir as inscrições do curso. E como eu disse, para mim será uma honra te mostrar esse lindo caminho. Mas cuidado, você pode se apaixonar por esse reino de muita luz. Gratidão!